Depressão, causas, consequências e tratamento. Autoria: Isaías Claro. Capítulo 2. Uma síntese da doutrina espírita. O homem no conceito espírita. Sumário. Uma síntese da doutrina espírita. O homem no conceito espírita. Uma síntese da doutrina espírita. No capítulo anterior, falou-se algo a respeito da excelente contribuição que a doutrina dos espíritos dá a propósito do tema depressão. Creio ser oportuno apresentar um resumo do espiritismo sobre o qual se apoia todo o conjunto desta obra. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que é a obra que contém a síntese da doutrina, em sua introdução, item 6, traz uma sinopse que vale a pena ser anotada aqui. Eis o resumo que nos é oferecido pelo sábio codificador. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem.
são os anjos, ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e etc. Comprazem-se no mal. Há também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra, para passar por nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem perverso a de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Conserva-a depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conhecera na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence esta influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até tão inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal.
é-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte do que as compõe de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam os maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados, a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queremos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo, que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus
aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Pelo que se observa do resumo, são estes alguns dos princípios básicos da doutrina: Deus, espírito ou alma, preexistência da alma em relação à concepção, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, lei de causa e efeito ou de ação e reação, lei de justiça, amor e caridade, lei do progresso, perispírito. Kardec, como homem de ciência, teve o cuidado de estabelecer com clareza o sentido de determinadas palavras, com isto evitando-se os prejuízos decorrentes de uma má interpretação. Assim, repetindo o mestre de Lyon, fica convencionada que chamaremos alma ao princípio espiritual quando encarnado, e chamaremos espírito quando este mesmo princípio encontrar-se desencarnado. O homem no conceito espírita. O homem no conceito espírita apresenta contornos não encontrados no pensamento materialista. Para o materialismo, o espírito não é mais que uma forma de atividade da matéria, que em determinada fase de sua evolução, de forma simples para outras mais complexas, adquiriu consciência. Não desconheço que para a psicologia organicista, ainda presa à visão materialista, o ser humano é composto somente de matéria, não possuindo alma ou espírito. Para os defensores deste pensamento, a depressão seria algo relacionado, em parte, com o organismo da pessoa enferma e, de outra parte, com a influência do meio a que ela foi levada a viver. Pelo que se pôde perceber do resumo apresentado por Kardec, o homem é composto destes elementos: corpo, biossoma ou fluido vital, perispírito, espírito. Existe ou não o espírito ou alma? Para aquele que não acredita na sua existência, esta obra se tornará pueril. A existência do espírito, porém, está hoje comprovada cientificamente. Não somente as religiões afirmam a sua existência, como também os pesquisadores e cientistas, isentos de preconceitos, conseguem demonstrar a sua realidade. O espírito, presentemente, deixa de ser assunto exclusivo de teólogos e pastores, religiosos e filósofos, para se tornar algo perfeitamente demonstrável em laboratório. Veja-se neste sentido a extraordinária contribuição dos chamados transcomunicadores, que através de gravadores, telefones, fax, fotos, filmagens, computadores e outros recursos mais, gravam as vozes dos espíritos, sons outros e imagens do mundo espiritual. A física vem falando abertamente nos chamados universos paralelos. A mediunidade em todos os tempos, através de suas variadas manifestações,
tais como a vidência, a audiência, a psicografia, a psicofonia, a xenoglossia, vêm demonstrando e documentando a existência da alma, a sua sobrevivência à morte e consequente comunicabilidade com os homens. As materializações ocorridas em todas as épocas corroboram as afirmativas feitas por teólogos e pesquisadores isentos de paixão, verdadeiros sacerdotes que, pela intuição e pela comprovação, guardaram sempre a certeza da existência da alma. Mesmo a psicologia transpessoal aceita, defende e comprova com segurança a existência do princípio espiritual na criatura. Ao estabelecer contato com os espíritos, Kardec perguntou: que é o espírito? Recebeu esta resposta: o princípio inteligente do universo. Também indagou mais adiante: que é a alma? E obteve o seguinte: um espírito encarnado. Temos, pois, o que já se registrou há pouco. A alma é um espírito encarnado, sendo o espírito uma alma desencarnada. O sábio Leon Denis, em sua respeitável obra Depois da Morte, anotou: o estudo do universo conduz-nos ao estudo da alma, à investigação do princípio que nos anima e dirige-nos os atos. Já o dissemos, a inteligência não pode provir da matéria. A fisiologia ensina-nos que as diferentes partes do corpo humano renovam-se em um lapso de tempo que não vai além de alguns meses. Sob a ação de duas grandes correntes vitais, produz-se em nós uma troca perpétua de moléculas. Aquelas que desaparecem do organismo são substituídas, uma a uma, por outras provenientes da alimentação. Desde as substâncias moles do cérebro até as partes mais duras da estrutura óssea, tudo em nosso ser físico está submetido a contínuas mutações. O corpo dissolve-se e numerosas vezes durante a vida reforma-se. Entretanto, apesar dessas transformações constantes, através das modificações do corpo material, ficamos sempre a mesma pessoa. A matéria do cérebro pode renovar-se, mas o pensamento é sempre idêntico a si mesmo, e com ele subsiste a memória, a recordação de um passado de que não participou o corpo atual. Há, pois, em nós um princípio distinto da matéria, uma força indivisível que persiste e se mantém entre essas perpétuas substituições. Sabemos que por si mesma não pode a matéria organizar-se e produzir a vida. Desprovida de unidade, ela desagrega-se e divide-se ao infinito. Em nós, ao contrário, todas as faculdades, todas as potências intelectuais e morais grupam-se em uma unidade central que as abraça, liga e esclarece. E esta unidade é a consciência, a personalidade, o eu, ou por outra, a alma. A alma ou espírito possui vários atributos, dentre eles, pensamento, sentimento, livre-arbítrio, memória, vontade. O espírito tem por destino a perfeição relativa. Para alcançar esta meta, vale-se ele do esforço, do estudo, do trabalho, do desenvolvimento de todas as suas potencialidades, empenhando-se pelo despertar e crescimento do seu Cristo interno, o que o faz através de várias etapas evolutivas ou reencarnações. Leiamos juntos esta interessante questão do já mencionado O Livro dos Espíritos. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o uma substância,
vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germen de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Assim, pode-se concluir que o espírito, quando na Terra, apresenta-se envolto pelo perispírito e pelo corpo orgânico. Pela morte, desfaz-se o espírito da vestimenta orgânica, mantendo-se vivo e envolto por este corpo semimaterial, que lhe permite entrar em contato com os homens. Esse corpo espiritual permanece com o espírito durante todo o tempo. Desencarnado, conservá-lo-á enquanto no mundo espiritual. E ao retornar para uma nova encarnação e em um outro corpo especialmente preparado para ele, o espírito trará consigo a vestimenta perispiritual. A memória não é algo simplesmente orgânico. Além de ser um dos atributos do espírito, apresenta-se também presente no perispírito. O perispírito é, por conseguinte, o repositório natural de todas as experiências e conquistas amealhadas pelo espírito, constituindo-lhe uma forma de arquivo. Quando o espírito reencarna, traz consigo, de forma latente, todas as lembranças das suas vidas anteriores, lembranças essas que poderão ser evocadas em circunstâncias especiais. Se a memória estivesse radicada somente no cérebro físico, nada sobreviveria à morte. No perispírito, portanto, encontraremos os registros de todas as experiências vividas, tendo ele, dentre outras, a função de conservar as aquisições. Gabriel Delany, em sua obra A Reencarnação, escreve o seguinte: a alma humana está associada a uma substância infinitamente sutil, a qual Allan Kardec deu o nome de perispírito. Esse corpo espiritual existe durante a vida e sobrevive à morte. É ele o molde no qual a matéria física se incorpora, ou mais exatamente, o plano ideal que contém as leis organogênicas do ser humano. O perispírito está ligado ao corpo por intermédio do sistema nervoso. Toda sensação que abala a massa nervosa desprende essa espécie de energia, a qual se deram os mais diversos nomes: fluido nervoso, fluido magnético, força ectênica, força psíquica, força biológica. Essa energia age sobre o perispírito para comunicar-lhe o movimento vibratório particular segundo o território nervoso que foi excitado. Vibração visual, auditiva, táctil, muscular e etc. De maneira que a atenção da alma seja acordada e que se produza o fenômeno da percepção. Desde esse momento, essa vibração faz parte, para sempre, do organismo perispiritual, porque, em virtude da lei da conservação da energia, ela é indestrutível. Sem dúvida poderá desaparecer do campo da consciência, mas, como vimos, persiste inalterada nas profundezas dessa memória latente, a que hoje se chama inconsciente. Foram as experiências espíritas que estabeleceram a certeza absoluta desse corpo espiritual que se torna visível durante o desdobramento do ser humano, que demonstra a sua persistência depois da morte, pelas aparições e, sobretudo, pelas materializações. Porque o perispírito é indestrutível, conservamos, depois da morte, a integridade de todas as nossas aquisições terrestres, e a memória acorda, então, completa,
nos seres suficientemente evolvidos, por maneira que podemos abraçar o panorama de nossa passada existência. Djalma Mota Argolo, por sua vez, assim se expressa. O perispírito é o veículo onde são gravados os resultados do processo evolutivo do homem, isto é, o fruto das interações dos seres com o meio ambiente em sua globalidade. As experiências existenciais, repetidas ad nauseam, são nele fixadas como reflexos condicionados psicossomáticos, tornando-se substratos condutores dos processos mentais e fisiológicos. E prossegue o mesmo autor. Através dos estudos mediúnicos contemporâneos, bem como das reflexões de notáveis pesquisadores e pensadores espiritistas de ontem e de hoje, constatamos que as atividades do perispírito abrangem inclusive a dimensão psicológica, sendo não só responsável pelo controle do automatismo fisiológico, mas sediando igualmente o registro dos fatos de ordem psíquica, como a memória, os inconscientes passado e atual, enfim, todos os fenômenos mentais. Isso porque o perispírito se organiza em diversos níveis de energia que se responsabilizam pelos matizes da manifestação fisiopsicológica dos indivíduos. Como, porém, o perispírito é um complexo orgânico, o verdadeiro responsável pela existência e funcionamento do ser é o princípio inteligente, ou espírito propriamente dito, centelha divina, raio consciente do pensamento de Deus. No desdobramento da obra, voltarei aos tópicos espírito e perispírito, associando-os ao tema examinado. Por enquanto, que fique este registro. Sobretudo o espírito é quem efetivamente poderá cair em depressão, por consequência e por extensão, podendo afetar o perispírito e o corpo orgânico. Quando se analisa a questão da prevenção ou cura da depressão, imperioso atendimento à essência espiritual do ser e ao seu veículo perispiritual, sob pena de se abordar a questão de forma míope e superficial, incompleta, portanto. Não se desconsidera a influência do corpo sobre a mente ou espírito, e bem pode dar-se que um problema fisiológico apresente reflexos no psiquismo. Todavia, mesmo nas chamadas causas orgânicas da depressão, o atendimento ao espírito é de capital importância para o tratamento. O espírito André Luiz, estudando o homem de acordo com o espiritismo, estabelece que ele é composto de corpo, fluido vital individualizado ou biossoma, psicossoma, corpo mental, espírito. Djalma Mota Argolo, a seu turno, assim vê a composição do homem. Espírito, níveis energéticos supramentais, nível mental que se divide em superconsciente, consciente e subconsciente, psicossoma ou perispírito, biossoma ou duplo, corpo. Jorge Andréa dos Santos, médico e também renomado escritor espírita, entende ser o homem composto de inconsciente puro ou espírito, inconsciente passado ou arcaico, inconsciente atual, corpo mental, perispírito ou psicossoma, duplo etérico, corpo físico. Porque foge ao escopo da obra, não comentarei sobre todos estes aspectos. No capítulo seguinte, porque mais intimamente ligado ao assunto, aborda-se sobre a intimidade da casa mental.